Good evening, everyone. Boa noite, todos vocês. Matthew is coming. Matthew tá vindo. And before he got here, I will start with a grounded meditation. Então, antes dele chegar aqui, eu vou começar com uma meditação de aterramento. So if you can turn on your videos, it would be great to see your faces. But if it's not possible, it's okay. Se você puder ligar os seus vídeos para que a gente possa, né, interagir e ver o rostinho de vocês, seria lindo, seria ótimo. Mas também se não der, tá tudo bem. So, let's close our eyes and align our spine in a sacred meditation position. Vamos fechando os nossos olhos e alinhando nossa coluna numa postura sagrada e meditativa. Put all your attention in your breath. Without change anything, just observe your breath. Traga a sua total atenção para a sua respiração, sem precisar mudar nada, só observando. Observe also how is your state right now. You're in peace, you're agitated, without judge, just acknowledge. E observa também qual que é o seu estado agora, como que você está se sentindo, se você está em paz ou você está agitado, sem julgar, sem querer modificar. And let's now take a deep, deep breath in, filling all your lungs, and a slow breath out, emptying all your lungs. Agora vamos fazer uma inspiração bem profunda, preenchendo completamente os seus pulmões e fazendo uma expiração longa e profunda, esvaziando completamente os seus pulmões. As you breathe out, allow your body to relax and surrender to the earth. Enquanto você expira, permita com que o seu corpo relaxe, se entregando para a terra. Try to be still and just put your awareness in your breath. Inhale deep and long and exhale long and slow. Traga toda a sua atenção para a sua respiração. Conforme você inspira bem longo e profundo e expira longo e devagar. If your mind wanders, just bring back to your breathing and relax your body. Se sua mente distrair, só traga de volta para sua respiração e relaxe.
Now bring your attention to your heart and breathe through your heart. Agora traga sua atenção para o seu coração e respire através do seu coração. Feel your heart open and expanding. Sente seu coração abrindo e expandindo. And from this space, let's invoke grace to be with us tonight, to be with us always. E a partir desse espaço, vamos invocar a graça para estar aqui com a gente, sempre. Also, the masters and the teachers, all the light beings, all our ancestors. E também vamos convidar os mestres, os professores, todos os seres de luz, todos os nossos ancestrais. Now let's connect our hearts to all people, to each other that is here in this meeting, in this gathering, without time and space. Vamos também conectar o nosso coração com todas as pessoas, com cada um de nós que estamos aqui nesse encontro de hoje. Take one more deep breath in and a long and slow breath out. Faça mais uma inspiração profunda e uma expiração longa e devagar. And whatever you are ready, you can gentle open your eyes. E quando você estiver pronto, você pode devagar abrir os seus olhos. So, welcome to our monthly gathering, community gathering. Sejam bem-vindos ao nosso encontro comunitário online. So, thank you for choose to be here with us this night. I know that Sunday it's a family day. It's a day that maybe you have so many opportunities to do and you choose to be here. So thank you. E eu sei que domingo é um dia de família e muitas vezes é um dia que você tem muitas oportunidades, né, de fazer outras coisas. Então, obrigada por estar aqui. So Matthew is here now, and so I will let him talk a little bit. O Matthew já está aqui, então vou deixar ele falar um pouco. Namaste, everyone. Good to be here with you. Namastê todos vocês, bom estar com vocês. Let's do a few ohms together, shall we? Vamos fazer alguns ons juntos, vamos? And let's really allow the ohm to come up and out of us. Vamos realmente permitir que o on ele entre e saia, quer dizer, saia da gente. And let's visualize that as we express this mantra up and out of our body, that our energetic field expands and it clears, it cleans itself.
E vamos permitir que quando esse mantra ele começar a sair e expandir, ele também limpe tudo que está ao nosso redor, limpe a gente. which will make us all really receptive so that we can receive in this time together. E aí fazer com que isso seja muito receptivo para que a gente receba isso juntos. Let's close our eyes again and take a long, deep breath. Vamos fechar os olhos de novo e faça uma profunda inspiração. And big exhalation now with your mouth open. Faça uma expiração com a sua boca aberta. Couple more of those. Long, deep inhale. Mais algum. Exhale with the mouth open. Expire com a boca aberta. One more. Mais um. Now let's inhale from the roots of the earth. Agora mais uma inspiração lá da raiz da terra. Long inhale. Mais uma inspiração. Let's do four more. Mais quatro. Full expression, the last three. Completa expressão. Últimas três. Janma samrabda karma bandhana vidayini hatnyana pradhanina tasmai shri guruve namaha anik janma samrabda karma bandhana vidayini hatmanyana pradhanina tasmai shri bhagavati namaha anik janma samrabda karma bandhana vidayini hatmanyana pradhanina tasmai shri bhagavate namaha tasmai shri guruve namaha tasmai shri guruve Now together we're going to chant Om Shri Padam Jyoti She. Om Shri Padam Jyoti She means I salute the supreme light.
salvo a luz suprema. Do Om Shri Param Jyoti She. Om Shri Param Jyoti She. Just try it with me, please. apenas tente com a gente. Om Shri Param Jyoti She. Three more. Om Shri Param Jyoti She. Om Shri Param Jyoti She. Om Shri Param Jyoti She. Happy Sunday, everyone. Feliz domingo, todos vocês. How's everyone doing? Are we doing okay? Como que vocês estão? Vocês estão indo bem? Okay, cool. Sim. Let's take a moment just to acknowledge it. Are we grateful for anything in this whole life? Vocês estão gratos por alguma coisa nessa vida toda? Let's take a couple of moments. We're going to start with gratitude today. Então, vamos pegar algum momento para a gente começar pela gratidão hoje. I'm really grateful to be able to connect with you all. Eu estou muito grato por poder ser capaz de conectar com todos vocês. Grateful to be able to use this power of technology to connect with each other's hearts and through our consciousness together. Gratidão por poder ter essa tecnologia para a gente conectar entre todos nós e estarmos juntos. I'm grateful to be able to sip tea. Eu sou grato por poder tomar esse chá. I'm so grateful to see my friend Joan with her little doggy. Eu estou feliz de ver, grata por ver a minha amiga John com o seu querido cachorro. And I think the reality of life is there is so much abundance always. E a realidade é que tem muita abundância sempre. And so this journey of awakening that we're taking, and we're going to focus on this topic today, from my perspective, if we really boil it down, E sobre o tópico de hoje, né, sobre essa jornada do despertar, o que realmente eu acho que é borbulha que ele quis dizer, vamos ver o que é. is that we simply cultivate the ability to see what's already been given. É a cultivar a habilidade de conseguir ver o que já tem sido nos dado. And sometimes that can seem a little boring to the spiritual seeker. E às vezes pode parecer meio. Sorry, Di, meio que. Eu esqueço como é boring em inglês, em português. Boring? You don't know boring? Não, eu sei, mas eu não consigo lembrar a tradução. I cannot remember the translation. It's a kind of. Ai, esqueci, alguém me lembra, gente? É como se fosse algo maçante, assim, meio que chato. Não é chato? Tá, ok. Okay. Anyways. So is everybody on this call, is everyone kind of interested in this path of awakening, that word awakening? Does it resonate with you?
Alguém aqui nessa chamada se interessa por esse tópico do despertar? Yeah. Anybody have any like questions? Like, what the hell are we talking about? Awakening. Alguém tem alguma questão de tipo, que é isso que ele está falando sobre despertar? No, everybody's super clear about awakening, huh? Todo mundo é bem claro sobre despertar aqui, né? Ah, awesome. Okay. Wonderful. Well, if everyone's already masters of awakening, what the hell? We don't have to talk about it. We can just sit here and look at each other, and it should be very fulfilling. Alguém aqui mestre em despertar e aí não precisa escutar mais nada, só ficar aqui olhando um para o outro e curtindo. Or we can just say anything, and anything should be fulfilling, right? Ou a gente pode falar qualquer coisa e qualquer coisa pode nos completar. And that way, you promise you can't get bored, even if I start saying the most boring things. E eu prometo que dessa forma você não consegue ficar entediado, mesmo se eu falar coisas entediantes. Because awake people actually, they cannot get bored. It's impossible. Porque pessoas realmente despertas não ficam entediadas, é impossível. Just a single moment of being able to reflect through your eyeball and look at that screen is so fulfilling. Se você apenas a partir dos seus olhos olhar essa tela, você pode ficar completamente preenchido. So there's some classic definitions of awakening that have really resonated with both me and Tati's heart, and I want to share a couple of those things. Tem algumas coisas sobre o despertar que eu e a Tati, a gente compartilha as mesmas opiniões e a gente gostaria de compartilhar com vocês. And one of them is the content for the awakened one is not important. E um dos contextos é que o des... Sorry, G, could you repeat? I got distracted with. The content for the awakened one is not important. O contexto para aquele que desperta não é importante, But to experience is. mas experienciar é. Does that make sense to everyone? Isso faz sentido para vocês? There's so much freedom in that. If that really makes sense to you and that resonates, there's so much freedom in that truth. Tem muita liberdade nessa verdade, se você conseguir entendê-la. This is why traditionally in India, there'll be so many saints and sages. They're sitting there in the ditch, all dirty and looking horrible, but they're in bliss. É por isso que na Índia você encontra pessoas assim no meio da sarjeta, assim, totalmente sujos e completamente em bênção, assim, completamente felizes. Because their ability to experience life from moment to moment has become so online. Porque a forma de experienciar a vida momento a momento se tornou muito vivo. And therefore, the content of what's happening is not important to them. E para o contexto do que está acontecendo, não importa para eles. But that's an extreme. Isso é, claro, o extremo. So, another really beautiful definition of what awakening is Uma outra bela definição do que despertar is to live life through the senses without the interference of the mind. é viver a vida através dos sentidos, sem a interferência da mente. Does that make sense? Isso faz sentido? To live life through the senses without the interference of the mind. Viver a vida através dos sentidos, sem a interferência da mente. So basically, it means the inner commentator, it doesn't get in the way of what I'm touching, what I'm feeling, what I'm seeing, what I'm tasting.
Isso quer dizer que o comentarista interno, ele não interfere naquilo que você está experimentando, naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está tocando. And therefore, just to experience one moment of this life is like, oh man, this is nice. E apenas experienciar cada momento é como, nossa, isso é muito legal. And then the third definition of what awakening E a terceira definição do que é o despertar is to experience reality as it is. é experienciar a realidade como ela é. That is, to not project your own little personal stories on reality anymore. Isso quer dizer, você não projeta as suas pequenas histórias naquilo que está acontecendo no agora. And therefore, you're open and you're receiving life. And it's like this one incredible hallucinogenic movie. É como se você recebesse a vida como se a vida fosse esse. Eu não entendi a palavra. What's the word? Hallucinogenic movie. Like everything is just so incredible. And it's like you're watching a movie. It's like, oh, this is amazing. É como se você tivesse, né, assistindo um filme. Tem alguém me ajudando ali. Alucinante, né? E aí tudo fica incrível. Yeah. One of the best examples of this is when we see children. O melhor exemplo disso é quando você vê uma criança. Or sometimes when we get old enough, we see our grandparents like that too. They're just like, ah. Ou quando você fica bem mais velho e você às vezes vê os seus avós assim, ah, But we all need to learn how to move back into that state also. nós todos temos que aprender como voltar a esse estado. Because otherwise, we're projecting our little limited perspective on reality and we're creating boxes. Senão, a gente vai projetar a nossa nossos processos na realidade e nos colocarmos em caixas. Does this resonate for everyone so far? Isso ressoa com vocês até agora? Is anybody like, what the hell is this guy talking about? Tem alguém aqui falando, nossa, que ele tá falando? That's okay too, because I ask myself that sometimes. E tá tudo bem, porque às vezes eu falo isso pra mim mesma, de vez em quando. So today we're going to talk a little bit about like the different stages and the different levels of awakening. Hoje nós vamos falar dos diferentes estágios, diferentes níveis do despertar. Because at least for me and Tati, this is a really, really important subject. Pelo menos para mim e para Tati, esse é um, um tópico muito importante. And I think it probably is for many of us that have come and found resonance here. E talvez por muitos de vocês, né, que ressoa também. Until I personally learned about awakening, I had no hope for humanity. Até que eu aprendesse sobre o despertar, eu não tinha nenhuma esperança para a humanidade. From when I was just a really little kid, I was watching everyone and the people around me and the adults and wondering what the hell is everybody doing? Quando eu era pequeno, eu olhava para as pessoas e ficava impressionado. O que eles estão fazendo? I was watching how we were treating the environment, how we were treating each other, how everyone was stressful. Eu ficava olhando como as pessoas lidavam com a natureza, né? Com o ambiente ou com as pessoas, todo mundo estressado. Always trying to make more money. Once you get done with that phase of school, you have to go to the next school. You have to get the bigger house. You have to get this. You're never quite content. Sempre querendo mais dinheiro, ou você está numa sala, numa escola, você tem que ir para um outro nível, e depois tem que ir para outro nível, depois tem que comprar uma casa, depois você nunca tem um fim ali, nunca tem um contentamento. So when I met my teacher in India and I experienced the power of an awakened person, I got hopeful for the literally the first time in my life.
Quando eu encontrei o meu guru na Índia, e eu vi o poder de uma pessoa desperta e consciente, foi ali que eu comecei a ter esperança para a humanidade. I'd never experienced a person that had so much power. It was just sitting there, but you could feel him sitting there. Eu nunca senti tanto poder vindo de uma pessoa. Ela estava apenas sentada, mas eu conseguia sentir a energia dela. And it gave me hope because he said that the awakened person has the power to affect 100,000 people. E aí eu tive esperança, porque ele falou que uma pessoa desperta tinha o poder de impactar 100.000 pessoas. And he also said that every single human being is actually designed for awakening. E ele também disse que cada ser humano foi desenhado para despertar. It's our natural design to be awake or to be enlightened. É nosso natural desenho, né? Nosso de evoluir e despertar. So our energetic system is designed to be in that state. O nosso sistema energético foi desenhado para estar nesse estado. So this gave me extreme hope. Isso me deu uma extrema esperança. Do you guys think that's kind of cool? Vocês acham que isso é muito legal? I think that's the coolest thing ever. Eu acho que para mim isso é a coisa mais legal que tem. Because before I knew about that, I was like, shit, we're fucked. Porque antes de eu aprender sobre isso, eu falava, nossa, nós estamos ferrados. I saw all of humanity as a train heading for a big cliff. Eu via toda a humanidade dentro de um trem indo para a direção de um abismo, de um precipício. And sometimes when I look at humanity, I still kind of see them like that. Às vezes, quando eu olho para a humanidade, eu consigo ainda ver isso, né? Eu vejo isso ainda. But I'm a little more detached now. Mas agora eu sou mais desapegada. So, there's many different stages of this awakening, and there's certain milestones that are really important. Tem alguns estágios desse despertar e tem também alguns passos que têm que serem dados. So we're going to talk about a few of those things. E nós vamos falar um pouquinho sobre um pouco deles. And please know, these are generalizations. They're just in general. Everyone is having their own unique experience, okay? E é claro que isso é uma generalização, né? É bem generalizado porque cada um vai ter a sua própria experiência. But if you hear about one of these stages and it resonates with you, it might help you to really deeply reflect on where you actually are. Porque se você ouvir sobre esses estágios agora, você vai conseguir refletir aonde você realmente está agora. Does this all resonate so far? Isso ressoa com vocês até agora? Yeah. Okay, cool. Because it's important that we all travel together here. E ótimo, porque é importante que a gente viaje aqui juntos. All right. So for the first stage, generally, O primeiro estado, geralmente, a person's life gets changed and gets turned upside down. a vida da pessoa muda e vira de ponta cabeça. That is, something or another triggered something in a person to suddenly go, what the hell have I been doing? Alguma coisa te engatilha a ponto de você começar a pensar: o que é que eu estou fazendo? Or sometimes it's so powerful that it can knock a person into complete confusion and they'll have kind of a life trauma out of it. Pode ser também algo que te golpeia tão forte que você pode criar até um trauma ali, algo que engatilha isso. But basically, their world, their life gets turned upside down enough to where they're going, oh man, what have I been doing? O natural é que a sua vida vire de ponta cabeça a ponto de você olhar e falar: nossa, o que é que eu estou fazendo? Is anyone in this stage? Alguém está aqui nesse estágio? Can anyone relate with this stage? Alguém aqui pode relacionar com esse estágio?
Of course, there's different levels, but you can kind of relate. É claro que tem muitos níveis. Nós estamos falando, né, meio que generalizado. So, for example, for me, uh, I was an expert at numbing myself, just drinking and surfing and doing anything. Eu era, por menos para mim, eu era expert em amortecer a mim mesmo, bebendo, fumando, indo para balada. But then, for some reason, grace intervened, and yoga and my first meditation happened. E por muita sorte, a graça interveio e uma primeira meditação de yoga aconteceu. And after my first yoga class, I sat down on the beach and I expanded and I went into a place of perfect peace for the first time in my life, Eu soberly. sentei na praia e foi pela primeira vez que eu senti o meu ser expandindo de uma forma tão incrível e sóbrio. That one experience completely changed my whole life E aquela única experiência completamente mudou minha vida inteira. because now I was suddenly clear. This is what I've been looking for. E aí ali eu estava claro, isso é que eu estava buscando. But it made me completely question everything I was doing. Mas isso me fez também questionar tudo que eu vinha fazendo. So that's one example. So the next stage, Isso é um exemplo. E o próximo estágio, a person becomes a seeker. They start to look for something now. a pessoa se torna um buscador. Ela começa a buscar por algo. So, like for me, suddenly this experience with yoga and meditation triggered in me this passion to discover that again. Pelo menos para mim, essa experiência com o yoga me fez querer experienciar isso de novo, buscar isso de novo. So I kind of stopped going to college. Eu parei de ir para o colégio, para a I suddenly universidade. stopped drinking and hanging out with all the same friends Eu parei de beber e sair com aqueles mesmos amigos, because now I was looking for something that I really truly wanted. porque agora eu estava de olho em algo que realmente eu queria. I started to read everything I could. I started to practice all kinds of yoga. Eu comecei a ler sobre tudo, praticar todos os tipos de yoga But we become a seeker, okay? e me tornei um buscador. And I didn't really know what I was looking for, but all I knew is I had this tremendous thirst. I was very hungry for something. Eu não sabia o que eu estava buscando, eu só sabia que eu estava com muita sede de algo que eu queria, né, buscar. Does this resonate with everyone? Does it Isso make sense? ressoa com todos vocês? Faz sentido para vocês? Has anyone had that experience? Alguém de vocês teve esse tipo de experiência? More or less? Yeah. Sometimes the experience, your experience started with a good experience, G. You are numbing, but it started with a good experience. My awakening started Yeah, with yeah. a bad experience. Okay. Why don't you share that, Tati? What happened É, for you? e tem essa questão também. Às vezes o despertar ele começa com uma boa experiência. Ele vinha se amortecendo, mas ele teve uma boa experiência e começou a buscar. Mas tem pessoas como eu que começam o despertar com uma má experiência. My awakening happened. I was just like in a superficial seeking. Like I didn't had a good experience, but my awakening started when I was dating a guy, and this guy had a diagnostic with cancer, Mm-mm. Yeah. and we are planning all our lives, get married and everything, and he got this diagnostic, and all our life changed and got upside down. Mm-hmm. Então, no meu caso, eu já vinha buscando, mas de forma bem superficial as coisas. E aí, o que engatilhou mesmo o meu despertar foi quando a pessoa que eu estava namorando, ela foi diagnosticada com câncer e todos os nossos planos que a gente vinha
fazendo mudar, e minha vida virou de cabeça para baixo. And in that moment, I started to question my life. Why I'm doing? I can die now. I totally forgot how the life is so fragile, and because and I started to seek for answers. I started to seek for God. I started to seek why it was happening with me. Mhm. E, e naquele momento, eu entrei num profundo questionamento: por que que isso está acontecendo comigo? E comecei a buscar por Deus, por respostas. Né? And Yes. I But still will, the same though. Still your life got turned upside down and you became a seeker. and became a seeker. Yeah. E foi a mesma coisa, a sua vida virou de cabeça para baixo e você se tornou uma buscadora. Exactly. Okay, so shall we go to the third one? E vamos agora para a terceira. Do we want to go deeper? Vocês querem ir profundo? No. Okay. Well, I want to, so Eu that's good. quero. Então, tá bom. You guys can hit the button to be like, no more. Vocês podem apertar o botão e falar, não quero mais. This one's really important, okay? Esse é muito importante. So this awakening has happened, that life has turned upside down, become a seeker, Então, alguma coisa aconteceu, sua vida virou de cabeça para baixo e você virou um buscador. and now a person is a seeker long enough to start to identify with this spiritual path. E aí a pessoa se torna um buscador experiente para ver e identificar esse caminho espiritual. Now they've become a spiritual person. Agora ele se torna uma pessoa espiritual. Like for me, oh, I'm a yoga practicer now. I'm a meditator. I've done this. I've read that book. I've done this. I've done that. Por exemplo, no meu caso, eu sou um yogi, né, um professor de yoga. Eu sou um meditador. Eu já li esse livro. Eu já fui por esse caminho, isso e isso. This is really important that we recognize if this is happening for us, because what's happening is the mind now is starting to identify with a new character. E é muito importante você identificar quando você está nesse lugar, porque isso quer dizer o quê? Que a mente começou a se identificar com um novo personagem. And so, even though these spiritual practices and this awakening seems to have helped a person, this new identity, this new form of ego starts to come online. Então, o que acontece? Mesmo que tudo isso que você está fazendo está te ajudando, acontece que a mente começa a se identificar com esse ego espiritual. A lot of people get stuck at this stage for many years. E tem muitas pessoas que ficam paradas nesse estágio por muitos anos. Is this super clear so far? Isso é muito claro para vocês até agora? Have people seen this in maybe your spiritual circles or maybe in yourself too? I definitely was at that stage at a certain point. Vocês conseguem ver isso no círculo de vocês, ou mesmo em vocês mesmo, porque eu estive aí também. Have we seen this? Você consegue ver isso? I don't know how it is in Brazil because I haven't spent that much time there. But I've spent a lot of time in the USA. Eu não sei como é muito aqui no Brasil, mas é que eu nunca fiquei muito tempo no Brasil, mas eu moro aqui nos Estados Unidos, então eu sei como que é. In the last few years, I've traveled around to so many communities. E nos últimos anos eu venho viajando para muitas comunidades. And I lived in India for 15 years on and off at a spiritual school. E eu vivi na Índia por indo e voltando numa escola espiritual. And I saw people from 20 years old to 75 years old stuck at this stage.
Eu via pessoas de 20 a 70 anos paradas nesse estágio. where their spiritual ego has now become the forefront of their reality. É quando o ego espiritual se tornou à frente, da sua realidade. They're always comparing themselves with the other person. Está sempre comparando você com as outras pessoas. If you did 2 hours of yoga, they wanted to make sure they did 2.5. Se alguém fez 2 horas de yoga, você tem certeza de fazer 2 horas e meia. They always needed to read one more book or go to one more class. Precisa ler mais um livro ou ir para mais uma aula. And so, kind of this bottomless pit of this spiritual ego has come online. Esse It's like a bottom. You can't fill it. It's like a é como hole. se, entendi, é como se fosse um saco sem fundo, aonde você fica toda hora tentando preencher esse ego espiritual. It's because their spiritual identity has now been tied into the mind or tied into the ego. É que agora esse ego espiritual, ele ficou amarrado, né? Essas experiências ficaram amarrado no ego espiritual. This is a natural phase, but we need to learn to move beyond this. Essa é um estágio natural, mas nós temos que aprender a se mover além disso. And a person gets stuck here because there's actually still just they're scared to go deeper. E muitas pessoas ficam paradas nesse estágio porque elas têm medo de irem para o próximo nível. They're scared to let go and really do the deeper work. Eles têm medo de ir mais profundo e fazer um trabalho mais profundo. I also want to say that these stages aren't always linear, okay? Sometimes we move in and out of them, okay? E esses estágios é bom falar que não são lineares. Às vezes a gente move para dentro deles, para fora deles. They're all here though for just sincere self-reflection. É muito importante que isso é só uma sincera reflexão. Otherwise, the person go to the other extreme and deny everything, and it's just another ego that gets shaped. Yes. Então, se não de outra forma, se você não reflete sobre isso, você vai para um outro extremo, negando tudo isso, que fala, "Ah, agora tá errado", e você cria um outro ego que nega aquilo ali. So in the USA at least, there's an extreme trend right now of this spiritual ego. Aqui nos Estados Unidos, nós costumamos dizer que tem uma moda agora de ego espiritual. Everybody does yoga, everybody's healthy, everybody does ayahuasca, everybody does this, but everyone's actually comparing with each other. Todo mundo faz yoga, todo mundo é saudável, todo mundo faz ayahuasca. Tem sempre uma comparação no fim com tudo isso. And so the next stage of awakening is actually very sincere application of these sacred technologies for oneself. Então, o terceiro estágio é realmente aplicar todas essas tecnologias que você aprendeu em você mesmo. This is when it goes beyond the mind, beyond the ego, and into the energetic system of a person. É isso que você vai para além do ego e vai realmente para seu sistema energético interno. When a person truly steps into this stage, they start to do the transformational work. Quando você começa a ir para esse estágio, é aí que você começa a fazer o trabalho de transformação. This is the stage that me and Tati are working on a lot because we all need help here. There's always more for each of us to transform. E é isso que eu e a Tati estamos fazendo, né? Porque tem sempre algo para poder transformar e para integrar. But what's crucial here is your sincerity and your authentic desire to grow and transform within yourself. O mais importante é você ter um sincero desejo de ir profundo na sua transformação. Does this resonate so far? Isso ressoa com vocês até agora?
Very good. So, the fuel for this stage of the process O combustível para esse estágio desse processo de estágio is to become courageous enough to look at our own personal suffering. é se tornar corajoso o suficiente para olhar para o seu sofrimento interior. To look at our own unconscious patterns Olhar para os seus padrões inconscientes. and to sincerely look at our own conditioning, our conditioned E, responses. sinceramente, olhar para os seus condicionamentos. This is just absolutely critical for us. Isso é absolutamente crítico para todos nós. What this does is it grounds us inside our energetic system into what we're actually carrying into this life. Isso começa a enraizar no nosso sistema energético, no que realmente, sorry, the last word, Into our energetic system, into what we're actually holding and carrying in this life. o que realmente a gente cuida e, man, e mantém nessa vida. Não sei se And what we're actually carrying, all of us are actually carrying, we are carrying our whole past from the time of conception through our parents into our childhood and into now. We're carrying it all. nós carregamos, ok, é carregar, não é cuidar, desculpa. Nós carregamos tudo do nosso passado, desde o nosso nascimento, da nossa adolescência, tudo que aconteceu, nós carregamos agora, trazer por agora. So there's so many different tools to do this interior work, but bottom line, a person at this stage is actually really sincerely working on themselves. Mas tem várias ferramentas que pode ajudar, né? Mas o mais importante é a pessoa ser sincera em querer trabalhar nela mesma. Sweet. Are we good so far? Are we all together on the train? Vocês estão todos, nós estamos bem? Tá todo mundo no mesmo trem até agora? Wonderful. Maravilhoso. Okay. So the next stage after this is so beautiful. E o próximo estágio, depois disso, é maravilhoso. As a person in this fourth stage really starts to transform their conditioning, E quando a pessoa nesse estágio começa realmente a transformar os seus condicionamentos, sua the condição, the energetic system of that being, it starts to become liberated. o sistema dessa pessoa começa a se tornar liberto, It starts to resensitize. começa a se ressensibilizar. Resensitizing means we start to become alive again, actually. Na verdade, ressensibilizar quer dizer, né, que você se torna realmente vivo. Remember, I talked about how we're actually designed for awakening. Now it's like the car engine, it starts to slowly turn on. Lembra que eu falei que nós fomos desenhados para despertar? É como se nesse estágio o nosso carro começa a ligar. And how that looks in the body is the chakras are starting to clean and balance, and then the kundalini, the energetic system, is starting to raise. O que acontece realmente é que os nossos chakras começam a serem limpos e a nossa Kundalini começa realmente a elevar. At this stage, a person's really starting to be on the spiritual path because they're now healing their relationships within Nesse themselves estágio, and in their past. nesse estágio, a pessoa realmente começa a. Sorry, G, I forgot the word. Healing relationships. No, before. In this I stage, don't the remember. person, it's. It Ok, doesn't matter. ok, ela começa a curar todos os seus relacionamentos, né, com ela mesma e com os outros. Basically, their car is starting to turn on, though, okay? Basicamente o carro começa realmente a ligar. Eventually, as we keep doing that work, this can take a while there. E eventualmente, né, isso pode levar muito tempo, tá? Mas eventualmente,
It takes a lot of humility to keep doing the work here. Tem que ter muita humildade para continuar fazendo o trabalho aqui. But if we keep doing it, what will happen is the Kundalini will reach the heart and the heart will start to flower and open again. E aí o que acontece é que a Kundalini alcança o coração e o coração começa a florescer de novo. And once the heart comes back online again, this sense of the individual or the prison of the individual, it starts to fall off. E o que acontece é que a identificação com o indivíduo, né, a prisão do indivíduo, ela começa a se desmoronar. A Do being ego. at this stage has become very sensitive, E nesse estágio, você se torna muito sensível. become very sincere and very humble, naturally. Você se torna muito sincero e muito humilde. Very receptive, very open, like a child. Muito receptivo, muito aberto, como uma criança. Kind of the opposite of that third stage. The third stage is like, oh, I do yoga. I already read that book. I've already done 20 ayahuasca journeys. I already did it all. É totalmente ao contrário do terceiro estágio, onde eu faço yoga, I'm a vegan, eu sou vegana. Yeah, exactly. Eu já li tantos livros, eu já fiz um monte de cerimônia de ayahuasca, eu sei tudo. Yeah. But at this stage is very different. This person's very open, very receptive, very sensitive, very sincere. E nesse estágio é muito diferente, a pessoa é muito aberta, muito humilde, muito sincera. Does this resonate so far? Isso ressoa até agora? What I'm sharing are very universal ways of looking at this. O que eu estou compartilhando é uma forma universal de olhar para isso. That means that they're applicable to all of us. It doesn't matter what language we use. Isso é aplicável, quer dizer que não importa a linguagem que se use. So this is the major milestone that we all need to make it to mandatory. Is this the flowering of the heart is crucial. Esse passo, todos nós, né, que estamos no caminho espiritual, é o que temos que fazer, né? Chegar no coração e florescer. Isso é crucial. Because when the Kundalini reaches the Anahata chakra, the heart chakra, Porque quando a Kundalini acessa o Anahata Chakra, we're able to step out of our experience of individuality and into starting to taste universality. a gente começa, quando a gente está nesse estágio, a não experienciar tanto a individualidade e começar a tocar mais a universalidade. And so as we start to connect with our heart, now we can start to connect with the divine in a really powerful way. Quando a gente está com o coração florescido, é aí que a gente começa a se conectar mais com o divino de uma forma muito mais poderosa. It's not that the divine wasn't there earlier. It was. Isso não quer dizer que o divino não estava ali antes, tá? Ele estava. Actually, my teacher used to say the first way grace shows up in a person's life is it teaches them how to suffer. O primeiro what? What the first what? The first way that grace Ok. comes into a person's life is it teaches them how to suffer. It teaches them that they are suffering. Ok. O primeiro momento que a graça te encontra, na verdade, ela te ensina que você está sofrendo, ela te ensina a sofrer. And as we start to accept that, as we start to look at our suffering, as we start to transform it, now we start to liberate our conditionings. E quando a gente começa a olhar para o nosso sofrimento, a gente começa a olhar para isso e a gente começa a liberar essas coisas. And this in turn is liberating our energetic system in our body. E dessa forma você vai liberando isso do seu sistema energético no corpo. And the first powerful place it reaches is the heart. E o primeiro lugar que alcança é o coração. Suddenly we're taking deeper, fuller breaths. E de repente você começa a respirar bem profundo. We're naturally more in presence. Você está mais em presença. We can connect with the person who's right in front of us.
Você pode se conectar com a pessoa que está na sua frente. We're humble enough to receive what they're offering us. Você é humilde o suficiente para receber o que eles estão oferecendo. We're not just trying to interject with one another, we're actually really receiving and giving. Você não está tentando, você está realmente recebendo e doando com aquela pessoa. And so, as a person continues to be in this place of the heart, it flowers and flowers more and more. E quanto mais essa pessoa consegue ficar no coração, isso vai florescendo mais, mais e mais. Does this all resonate so far for everyone? Isso ressoa com todos vocês até agora? Wonderful. Maravilhoso. I'm almost done. I know this is a lot. Eu quase estou acabando, tá? Eu sei que isso é muito. From this place, this bond with the divine naturally starts to emerge. E a partir desse lugar, a sua conexão com o divino começa a ficar maior. From this place, the individual knows that it doesn't know shit. E nesse lugar, o indivíduo sabe que ele não sabe merda nenhuma. Because it realizes that, oh my God, how can I know anything about this life actually? Ele fala: Nossa, como que eu vou saber algo sobre essa vida, toda essa vida? All I can do is meet the relationship which is right in front of me. That's all I can do. A única coisa que eu posso fazer é encontrar e estar com o relacionamento que está aqui, em frente a mim. É a única It coisa que eu creates posso fazer. it creates incredible humility. Isso cria incrível humildade. And then naturally this openness for something bigger to help you, E isso abre naturalmente para algo maior te ajudar, which is the divine. que é o divino. And you can also call it our higher sacred self or the universal or God, whatever. Você pode chamar também do seu ser superior, você pode chamar de energia universal, de Deus, o que você quiser. But as we stay in this stage and we continue to do our work, as we continue to stay sensitive to what grace is providing, E quanto mais você fica nesse estado e ficar receptivo com o que a graça quer providenciar para você, it naturally leads an individual to what we call sacred surrender. e é isso naturalmente guia você para um lugar de total entrega. Sacred surrender is when you totally know you don't know shit and you need help. É um lugar onde é uma sagrada entrega, onde você não sabe nada e que você precisa de ajuda. You can see that there's so much happening in life, like of course I need help. É tanta coisa que está acontecendo na vida que você fala, é claro que eu preciso de ajuda. You see that you can't even stop your breath if you wanted to. My body's breathing, my thoughts are happening. What the hell kind of control do I actually have? Você começa a perceber que você não consegue nem parar de respirar, que tudo está acontecendo automaticamente e que você não controla nada. And so that sense of the controller, it starts to fall off. O senso de controlador começa a desabar. And what emerges instead is a bond with the divine. E o que emerge nesse estágio é uma conexão completa com o divino. As we integrate that more, the divine can help us more. E quanto mais a gente integra isso mais, o divino ajuda mais a gente. And eventually, there's all kinds of different levels and layers here, don't get me wrong. E assim, eventualmente, tem muitos níveis entre isso, sabe? Não me leve a mal. But eventually, you will have a divine destiny with the divine neurosurgeon. E se eventualmente você vai ter o destino de ter uma neurocirurgia divina. And the divine will come and give you a brain surgery. O divino vai vir e vai te dar uma cirurgia de cerebral. And it'll do all the things that you wanted to try to do yourself, but all you ever did was fuck up.
Repeat again. It'll do for you everything you couldn't do for yourself. Ele vai fazer para você tudo aquilo que você não consegue fazer por você mesmo. It will fundamentally erase the resistor that lives inside the human condition. Ele vai realmente apagar aquilo que está resistindo, resistador, né? Que Yeah. está na sua condição humana. Have any of you ever tried meditation and it's just not working? Alguém aqui já tentou meditação e isso não funcionou? Sometimes it's pretty hard, huh? Às vezes é muito difícil, não é verdade? That's because there's a little resistor in here. Porque tem um pequeno resistador, resistente aqui dentro. There is something in the collective human consciousness that just wants to fight with reality. Tem alguma coisa na condição humana que apenas quer lutar e brigar com a realidade. If you're having that thought, it's like, fuck that thought. I don't want that thought. It shouldn't be there. Se você tem um pensamento, você fala: eu não quero ter esse pensamento, não devia ter esse pensamento. If you're breathing like this, it's saying, oh, you should be breathing like that. Se você respira de uma forma, você fica pensando: eu deveria estar respirando de uma outra forma. That resistor, we can't do anything about. Com esse resistente, essa parte resistente, você não consegue fazer nada com isso. Only the divine or only grace can actually come in and has to take away that resistor. Só o divino pode vir a graça e levar embora essa parte resistente. But that's why we say this stage is called the sacred surrender, because at a certain level we see that we can't do it by ourselves. E por isso que eu falo que esse estágio é uma sagrada entrega, porque a gente não consegue fazer nada, só o divino, nesse estágio. But what gets left instead of that is someone very integral, someone very honest with themselves. E o que sobra disso é alguém totalmente integrado e honesto com a si mesmo. So this inner integrity is what continues to fuel that bond with the divine. Essa integridade interior é o que vai continuar dando combustível para essa conexão com o divino. And eventually it gets so strong that the divine neurosurgeon comes in and can take you to the next level. E isso pode levar a um lugar tão poderoso que faz com que o divino venha e faça a cirurgia cerebral. I appreciate that comment, Joan. I saw Eu, that. eu apreciei o seu comentário, John. Deixa eu ver. Joan calls it her inner chihuahua. Sorry. Okay. Is there A what's the John, word for chihuahua in Portuguese? Chihuahua. A John, ela fala que eu não sei, resistente interno dela, ela chama de Chihuahua, nature, natureza do Chihuahua. Realmente, Yeah. da Chihuahua. It's so beautiful. Anyways, we all have our own unique awakening process and our unique awakened state. Cada um de nós temos o nosso específico jeito de despertar, um único. Cada um tem diferente, é diferente. What Tati and I will always we're here to highlight the importance of the principles that keep us humble. Nós estamos aqui, eu e a Tati, para destacar todos esses princípios que fazem com que a gente fique humilde. And can keep us in alignment with higher consciousness. Que mantém a gente em alinhamento com a consciência superior. There's many principles that keep us in alignment. Tem muitos princípios que fazem com que a gente fique em alinhamento. The rest happens automatically. O resto acontece automaticamente. The rest we must learn to just sit back and enjoy the journey as much as we can. O resto é você sentar, voltar e aproveitar a jornada o máximo que você puder. And there's a lot of different layers and levels we can talk about, but I think that's enough for today. Tem muitos níveis e estágios que a gente pode falar
em outros momentos, mas por hoje é o suficiente. Was that worth your time or not really? Isso foi, como se fala, foi, oh my gosh, sometimes I forgot some words. Foi bom para vocês? Foi importante para vocês? Ou foi um tempo perdido? Okay. Yes. May I ask a question? Yeah, please. Eu posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Please, will you share about the difference between surrender and powerlessness? Você pode trazer qual que é a diferença de entrega e fraqueza? Are you talking about the internal world, Priya? I just want to make sure. Are you talking about life in general? Você está falando do seu mundo interno ou sobre vida no geral? Só para eu ter certeza do que você está falando. Internal. Nice. Internamente. Ótimo. If you're starting to feel sacred surrender, or if you call that powerlessness, it's the same thing. Se você começar a sentir, né, uma sagrada entrega ou como se fosse um estar sem poder, né, com fraco, é a mesma coisa. Powerlessness is a word that can it feels a little more depressing, you know? Fraqueza, né, né, sem poder, me parece um pouco depressivo. But Yes. sacred I don't surrender. think my question is what I'm. Okay, sorry. Please clarify. Por favor, clarifique. It's related to our Manipura chakra. Like, what is the difference? That's what I'm asking. Perfect. Oh, eu estou falando mais do Manipura Chakra, é isso que eu estou falando, sobre a falta de poder ali. From my experience, generally, at least before the neural change, powerlessness and sacred surrender, it wasn't fun. Para mim, pelo menos na minha experiência, sagrada entrega ou perda de poder não é nada engraçado. Because you feel at a certain point completely helpless. Porque em algum momento você se sente completamente desamparado. But you won't be pushed into that state until you're ready for it. E você não pode empurrar você para esse estágio até que você esteja pronto para ele. But I also want to say at that stage, a person can feel extreme suffering. It's called spiritual suffering at that stage. E nesse estágio, a pessoa vai sentir um sofrimento espiritual. É um sofrimento muito mais forte. And spiritual suffering is the worst kind of suffering. It's when you realize you're suffering for no reason. É que você realiza que você sofre por nenhuma razão. You're actually suffering because you realize you're stuck with your inner chihuahua. Você sofre porque você vê que você está preso com o seu chihuahua interno. But the thing is, until you're completely helpless, grace is helpless at that point as well. E até você ficar completamente desamparado, a graça consegue te encontrar desamparado também. So, what's important is being really patient with ourselves and patient with our process, especially if you're feeling that. E o mais importante é que você seja paciente com o seu processo até que você sinta isso. And just stay connected to your own inner integrity. E que você esteja conectado com a sua integridade interior. The more we stay with that inner truth, the more it will continue to grow our bond with grace or with the divine. E aí, quanto mais você mantém a sua verdade, mais você vai construindo essa conexão, essa ligação com o divino. I'm not sure if that was helpful. I'm sorry if it Eu wasn't. não sei se isso te ajudou. Yes, thank you. Obrigada. Anyone else have any questions or comments? Alguém mais tem comentários ou perguntas? Sometimes it's the
this stage, D, is the stage that some people want to, I forgot the word in English, like to kill Kill ourselves. themselves. Suicide. Suicide, committed suicide. Nesse ponto, muitas pessoas sentem vontade de cometer suicídio mesmo. Porque você It's vê que true. não tem. It's like you see that there isn't escape from Yes. yourself. You are Yes. stuck in yourself. Yes. É um estágio onde você vê que você está totalmente preso em você mesmo, que não tem escapatória. And if Yes. you don't have a strong bond with the divine, and you have like people, it's not, don't need like a guru, but people that come and tell you, just surrender more, just be patient, just be Yes. compassionate, just pray for the divine. Então, se você não tiver, não precisa ser um guru, mas alguém que passou por isso e que fale para você ter paciência, continuar, se entregar mais, if the person there isn't this doesn't have this bond, they can kill yourself, you know? Então, Yeah. se a pessoa não tem ela pode matar a si mesma, but it's because Okay, of yeah. that it's important to talk about that, to see that Yes. there is a way to surrender and to open to grace and to. Yes. E é importante falar sobre isso para você saber que existe sim uma saída, né? Que é se entregar e se abrir para o divino. Yes. It's very important to just, that's like in the story of Jesus when he crossed the desert for 40 days. He was going through that process, 40 days and 40 nights. É a história do Jesus, quando ele foi para o deserto e ele ficou lá por 40 noites. É exatamente esse momento dele. But we shouldn't think about it too much, but it's important to know, and that these are the kind of reasons why me and Tati do what we do, to share space with each other through this process. É claro que não é importante que vocês fiquem pensando lá, em chegar lá ou estar lá. É por isso que eu e a Tati estamos sempre compartilhando isso, né? It's so I would important, G, because It's when so you are in important. this place, you remember all these teachings, all these guidances. Yes. É muito importante porque quando você está nesses estágios, você lembra desses ensinamentos, dessas guianças. Yes. Yeah, there's no shame in having each other to remember and to just to remind each other of these principles and of these phases of the process. E não tem nenhuma vergonha da gente lembrar um ao outro sobre essas fases e esses processos. Yeah. Well, that was And deep. D, one more thing, it's important the inner integrity, as you said, to just recognize where we are. And this inner integrity is so important. E a importância Yes. da integridade interior só para você saber onde você está agora, né? Onde você está, aceitar onde você está agora. We To can talk accept. about we can talk about that. That's the most important thing, inner integrity. E a gente pode falar isso mais, porque isso é uma coisa muito importante. Yeah, I think There, you have to say that. but I mean, being inner integral and also breathing, because if we stop breathing through the process, we're fucked also. Integridade interior e respiração, porque se você para de respirar no processo, você ferra tudo. The breath will keep things moving. A respiração faz com que as coisas continuem se movendo. Especially when we're hitting the deep valleys of the process. Especialmente quando você bate nesses vales bem profundos do nosso processo. Wonderful. Shall we pray Maravilhoso. together? Vamos agora orar juntos? Let's pray together. Vamos orar juntos. Let's close our eyes Vamos fechar os olhos and let's sit up as straight as we can.
Vamos sentar o mais reto que você puder. And let's welcome the breath again. E trazer a respiração novamente. Convidar. And from the center of our chest, where our spiritual heart is, E no centro do nosso peito, onde o nosso coração espiritual está, let's just make a little silent prayer. e vamos fazer uma oração silenciosa. And we make this prayer to grace, to the universal, to that which is bigger, to that which breathes us. Vamos fazer essa oração para a graça, para a inteligência universal, aquilo que é maior que nós. And we welcome you, Great Spirit, to continue to help us on our path of awakening. Então a gente pede para que o grande Espírito continue dando suporte para o nosso caminho espiritual, para o nosso processo espiritual. We are your children. We need your help. Nós somos os seus filhos, nós precisamos da sua ajuda. Help us to see what we are not able to see so that we can move forward on our path. Ajude-nos a ver aquilo que a gente não consegue ver, para que dessa forma a gente possa se mover no nosso processo. Show us clearly what our responsibility is, and also show us clearly where we need to surrender. Mostre-nos claramente o que nós precisamos ver e aonde nós precisamos nos entregar. We thank you for hearing us. E obrigada por escutar a gente. We thank you for blessing this prayer. Obrigada por abençoar essa oração. And so it is. E isso é isso. E assim é. Oh, I offer myself to the flame. In your holy name, to be burned away. Only divine remain. I offer myself into the sun. Mighty Holy One, illuminate your sons and your daughters this day. Oh, 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 oh. I welcome the supreme light, the supreme love, the holy sacred presence and ascended ones.
I invite thee, we invoke thee. Come, come and join us fully. Saturate each cell of our bodies and rise up our vibrations and bless all nations. Divine love to all our relations, and divine love heals all. Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma. Sing this together. Satchitananda, 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 Satchitananda. Shri Bhagavati Samhita, Shri Bhagavate Namaha, Shri Bhagavati Samhita, Shri Bhagavate Namaha, Shri Bhagavati Samhita, Shri Bhagavate Namaha. Om Shrim Sarveshwaraye Namaha. Om Shrim Param Jyoti She Namaha. Om Shrim Param Premaye Namaha. Om Shrim Param Karunyaye Namaha. Om Shrim Param Pavitraye Namaha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Mm. Mm. Thank you all so much for spending your time with us and opening your heart and opening your mind and being patient and being part of the tribe. Obrigado vocês por estarem aqui, abrirem o coração de vocês e, enfim. Before we finish, Dee, I just want to announce that our Mount Shasta retreat, it's now available to sign up. E antes da gente finalizar, só queria falar que o nosso retiro de Monte Shasta já está, a gente lançou ele essa semana, já está para vocês se inscreverem. So, if you have the calling to be with us in a sacred place as Mount Shasta, se você tem o chamado de estar com a gente num lugar sagrado como Monte Shasta, so it will be our third year there.
doing this work to integrate it and embody all the tools and knowledge in the body, in our energetic field, and to live the spirituality. So, esse vai ser nosso terceiro ano que a gente vai estar lá com essa energia de integrar e de encarnar o novo humano, né? Trazer para o corpo, o nosso sistema energético, todo esse conhecimento, né? E viver a espiritualidade na prática. So, if you want, just to reach out to us and we can send some the information. Se quiser, é só enviar a mensagem para a gente que a gente manda as informações. Does anybody have any questions or comments before we close? E alguém tem alguma pergunta ou compartilhar sobre o que foi falado hoje antes da gente fechar? Anything? We welcome. Qualquer coisa. Tati, tem uma pergunta no chat da Amanda. Ela está perguntando, pedindo um conselho. Ai, obrigada, viu? Lívia said that there is a question in the chat that Amanda is asking for como que fala conselho mesmo? A tip? Not conselho, it's okay, advice. Thank you, Maíra. Maíra tá sendo minha she's asking, let me see. Amanda is saying, oh, I already passed for the 3 first stages, but I feel that how to say, like I'm stuck. It's like I go back. It's a kind of, I feel that I go back and I'm stuck. Today it's difficult to reconnect with my center, even knowing the truth of and the path. Do you have some advice for me? That's beautiful. That's a beautiful, powerful, honest acknowledgement. Isso é uma realização muito poderosa e humilde. That's all you have to do. You just stay honest and integral like that. Your path will keep opening. É tudo o que você tem que fazer, continuar honesto e integral, né, com integridade do que aonde você está. One thing that's really important though, E uma coisa que é muito importante, be aware of what your concepts are. fique consciente sobre os conceitos que vocês têm sobre isso. Because concepts can block our path. So concepts about what the path is and where you think you're supposed to be. Conceitos podem bloquear o seu processo, do como que o seu caminho tem que ser, o que é o melhor para você. Especially spiritual concepts of like awakening and enlightenment, you know? Basically, throw away everything I just said. Principalmente conceitos sobre iluminação ou despertar. É como se jogue tudo fora também o que eu disse. We have to be aware of when we're stuck in a concept and trying to fight and think we're somewhere different than where we are. É como se você ficasse preso no conceito e você fica brigando de onde você está. That fourth stage, it can take some time. You have to be really patient with yourself. O quarto estágio, ele pode levar um tempo, você tem que ser bem paciente com o seu processo. And keep asking the divine for help. Keep asking for help from the divine. E continue pedindo para o divino te ajudar, continue pedindo. And that prayer that I shared with us is really, really important, I feel like, at that stage. A oração que a gente compartilhou aqui, eu sinto que é muito importante para esse estágio. Show me what my responsibility is, and also show me how to surrender where I need to surrender. Mostre-me qual que é a minha responsabilidade e mostre-me como me entregar. Because sometimes we can get mixed up in the two. E algumas vezes a gente começa a ficar muito misturado com essas coisas.
but that sincerity and that honesty that you have, that will always keep you moving forward. A sinceridade que você tá sempre vai ajudar você a se mover para frente. Even if the honest truth is that you're suffering still. E It is mesmo what que it a is. sua verdade interior é que você está sofrendo. I don't know if that helps. I hope so. Eu não sei se isso te ajudou. Yeah. It's great. Claudia is saying, what I understood, went through all the process, is that always there is a process, and with the time, this baggage that we are carrying, it's getting lighter between the higher and the lowers, and the connection with the heart is the unique way to move forward. Beautiful. Maravilhoso. Very, very, very good understanding. Eu estava lendo aqui a pergunta, o que a Cláudia está falando. Ele falou que é um bom entendimento. And sometimes one thing I've noticed is what fundamentally changes is we stop fighting so much. Our resistance levels are what turns down. Uma coisa que eu reparo é que a gente para de ficar lutando muito. A nossa resistência ela vai diminuindo. And eventually we learn that, my God, what is true, what's happening is what's happening. And to try to change it is just a waste of energy. Você tem uma hora que você olha e fala, o que está acontecendo, está acontecendo. E tentar mudar isso só vai ficar gastando energia. And Perda it's de only energia. when we're fighting it does it feel really hard and heavy actually. E aí, às vezes, quando você vai querer lutar, você sente que aquilo tá pesado e que não tá legal. So we're all learning how to stop fighting Todos nós inside. vamos aprender a parar de brigar internamente. And the moment we stop fighting, we have the energy and it'll come up into our heart. E quando a gente para de brigar, a gente começa a trazer essa energia para o coração. And then grace takes it from there. E aí a graça toma conta a partir daí. Beautiful. It's a great topic. Thank you all so much. Big hug. Obrigado Lots of a love. todos vocês e um grande abraço. Muito amor. Thank you so much, Dee. Thank you so much, everyone that are here with us. And thank you so Thank you, much. Tati. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Matthew. Yeah, thank you everyone who joined us. Yeah. This month we will have 2 meetings because we are Yep. having this one here, and the last Sunday of the March we will be gathered again. Yeah, Pela- please invite people to come. This is an open space for all of us to keep Então, nesse mês nós helping. vamos ter 2 encontros. Vamos ter agora no 1º de março e também no último domingo de março. Então, por favor, convidem pessoas para vir e estar aqui. And Yeah. also, I always record this meeting and put in our YouTube channel, and you can share after that with someone that you feel that will resonate with them. E você também, eu também gravo isso no YouTube da gente e você pode compartilhar com as pessoas do seu grupo que acharem que vai ressoar. So, thank you so much, and I see you guys next gathering. See you next time. Eu vejo Lots of vocês. love. Thank you. Muito amor.